Fala pessoal, você tá no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência. E hoje aqui eu tô de amarelinho, sorrisinho, que nós estamos... Esse episódio ele é especial, né? Não sei se eu posso dizer especial, mas é um episódio onde nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o Setembro Amarelo, o mês de valorização à vida, ou o mês de combate ao suicídio. Depende muito aí da sua instituição ou de como esse assunto chegou até você, mas é um assunto muito importante da gente abordar, tá? E aqui na entidade... esse episódio tá saindo na semana anterior, semana passada, depende da data que você tá assistindo aí, mas na primeira semana, você tem a primeira ou segunda semana? Primeira. Nós estamos na primeira semana? A gente tá na segunda. No início da segunda. Segunda semana de 9. setembro, nós fizemos uma ação aqui envolvendo toda a nossa entidade sobre o Setembro Amarelo, para relembrar o quanto que é importante valorizar a vida, e fazendo parte dessa ação, hoje nós estamos levando esse conteúdo para vocês, né? Bom, mas antes, segue a gente nas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela, como de costume, vocês já conhecem. Vamos destacar aí o nosso Instagram, que é de Educação Financeira e Previdenciária, Finanças Check, acessa lá. O nosso podcast também tá lá no Spotify, tá? Então, talvez você queira ir escutando no percurso para casa, ou quando estiver na academia, eu escuto na academia. Então, acessa lá também, Sebrae Prevcast. Eu acho que eu falei de tudo, né? Falou. Então, Vivi, hoje nossa bancada tá diferente. Né? Que vocês estão acostumados com quem? Com o Denilson. Denilson tá sempre aqui. Hoje o Denilson não vai participar da bancada. Hoje quem vai participar é a Viviane Araújo. Eu mesma. Viviane Araújo, que é minha chefe. É chefe. Então meu colega de trabalho, meu parceiro. Ela vai estar participando da bancada com a gente hoje. Vivi, obrigado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carolzinha. E a Vivi, nós estávamos pesquisando aqui, antes de apresentar a nossa convidada, que Viviane é bancada, tá? Então, antes de apresentar a convidada, Vivi, ela vai trazer alguns dados para vocês poderem entender o porquê que esse conteúdo ele é tão importante, tão relevante, por que nós estamos falando disso num podcast de educação financeira e previdenciária, né? Então, ao longo aí do episódio, você vai entender o porquê. Rocha aí. Bora lá. Então, Kalel, a gente entrou no portal, né, da campanha do Setembro Amarelo, e os dados realmente são preocupantes, são tristes, e é preciso, de fato, um olhar especial para essa questão, não apenas o mês de setembro, mas que a gente possa trazer isso para a nossa vida, essa posição de ter um olhar, sabe, pro teu amigo do trabalho, pra tua família, pro teu ciclo de amizade. Eu fui pesquisar e lá no setembroamarelo.com ele traz que o Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios. Lá atrás, em 2012, eles colocaram uma cartilha lá. Antiga já, né? 2012. Ele faz uma referência ao ano de 2012 com 11.820 mortes, né? Ou seja, cerca de 30 mortes por dia. E agora, a Organização Mundial da Saúde, ela trouxe um estudo mais recente. E o estudo mais recente disponibilizado no Setembro Amarelo deste ano é o estudo de 2019, e esse número aumentou, né? Ele traz que cerca de 700 mil suicídios ocorrem a cada ano. E o que mais me chamou a atenção é que esse número, na verdade, ele pode estar bem desatualizado, porque, assim, muitos casos não são notificados, né? Então, assim, existe uma estimativa de que esse número, na verdade, possa ser de 1 milhão de pessoas por ano cometendo suicídio, né? Cometem suicídio. Aqui no Brasil, Kalel, os registros apontaram 14 mil casos por ano, né? Uma média de 38 pessoas por mês que cometeram suicídio. E aqui também tem essa questão da notificação, né? Esse número pode ser muito maior, porque nem todos os casos, né, são notificados para a rede de saúde, enfim. Então, a gente trouxe realmente esse tema aqui para dentro da empresa. Semana passada, o Sebrae Previdência fez uma campanha muito bacana, trouxe 3 profissionais da área de psicologia,
falou sobre qualidade de vida. Uma palestra aqui, né? Foi uma palestra, foi um momento muito especial, onde a gente conseguiu refletir um pouquinho sobre a nossa rotina, sobre o nosso posicionamento diante dos problemas. Então, por isso que a gente resolveu trabalhar de forma assim, com muito cuidado, com muito carinho desse tema. E ninguém melhor para falar sobre esse tema como uma psicóloga, né? Não tem. Aproveitando, então, Núbia, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, Núbia. Deixa eu me apresentar, então, né? Por favor. Eu sou Núbia, eu sou psicóloga, né? Psicóloga clínica. Também tenho um percurso de saúde mental. E também atuo junto com a teoria psicanalítica, né? E eu acho que eu vim trazer alguns dados aqui para vocês, assim, né? Contribuir com algumas, talvez, informações, né? Não, vamos conversar sobre esse assunto, porque eu acho que quando... Falar sobre trazer os dados e os números, eu acho que tá aí na internet. A gente vai citar muitos deles, você trouxe, a Vivi também trouxe. Mas eu acho que a ideia aqui, a intenção é ir um pouco além do número, sabe? Com certeza. Tentar entender alguns pontos cruciais de como evitar, de como identificar. Porque assim, eu faço terapia. Eu falei que eu não ia me expor nesse episódio, né? Mas hoje em dia, mas eu acho que hoje em dia tá cada vez sendo menos um tabu, assim, né? As pessoas, eu acho que elas estão tendo mais acesso, talvez, Não, eu acho que todo né? mundo deveria fazer terapia. Mas nem todo mundo tem acesso. desejo, né? E acesso também, e acesso, né? Infelizmente Eu faço, a gente sabe. mas assim, comigo foi muito louco, porque eu tenho uma lembrança na infância da minha mãe tomando remédio pra ansiedade. E ela comentava comigo que tomava remédio pra ansiedade e tal. Mas eu não conseguia identificar quando minha mãe estava ansiosa ou não. Talvez pela minha idade, que eu era muito novo. E talvez nem ela conseguisse identificar. Ou talvez nem ela. E aí, a gente tá chegando no ponto, assim, do porquê que eu acho que esse conteúdo ele é importante. Talvez você tenha uma pessoa ansiosa do seu lado, ou com sintomas de depressão, e você não sabe identificar. E se você não sabe identificar, você não sabe como ajudar. Assim, por mais que eu acho que o acesso à psicoterapia, e quando a gente fala em psicologia, a gente não tá falando só de psicoterapia, né? A gente tem outras redes de apoio também que podem representar a qualidade de vida e saúde, né? Mas por mais que esse acesso ele esteja mais democratizado, eu acho que ainda é um tabu muito grande a gente falar sobre saúde mental, especialmente falando de suicídio, né? Eu acho que ainda é um tabu maior ainda, né? E assim, além de ser um tabu, eu acho que é um assunto muito delicado. Vou falar por mim, assim, eu pensei 3 vezes se eu ia ser o host desse episódio. Quase que eu peço pra alguém me substituir, porque pra mim é um assunto que toca muito, é um assunto muito delicado. Mas bora lá, vamos entender primeiro como que surgiu o mês de combate aí ao suicídio, Setembro Amarelo. Como que surgiu essa ideia, não sei se é essa ideia, esse movimento, como que surgiu, de onde que surgiu, quando que começou, pra gente poder entender. O que nos trazem de informações, né, que em setembro de 1994 teve o Mike, né, era um adolescente de 17 anos, e ele comete suicídio, né, e ele tinha um Mustang amarelo. E aí, durante o velório dele, os familiares entregaram cartões com uma fitinha amarela, né, que inclusive até hoje eu acho que é utilizada, é o símbolo do Setembro Amarelo. Mas aqui no Brasil, surgiu cerca de 20 anos depois, né, em 2014, foi que a Organização de Psiquiatria Brasileira definiu o setembro como mês de prevenção ao suicídio, porque dia 10 de setembro a OMS já tinha declarado que era o dia de combate ao suicídio, né? De prevenção e combate. Desse movimento começou aí. E Núbia, a gente vê muito, às vezes, Outubro Rosa, o Novembro Azul. Agora tem um monte, assim. E aí a gente vê algumas críticas negativas em relação a essas datas. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho importante a gente estabelecer um tempo, um período para que essas reflexões venham à tona, né? Mas que não apenas venham à tona, mas que permaneçam ali como forma da gente combater determinada situação. Você de fato acredita que esse tipo de movimento ele pode contribuir, ele pode ajudar na diminuição desses números que a gente falou agora no começo? Como é que você vê essas campanhas, já que a gente está falando inicialmente sobre o histórico, falando um pouquinho dessa introdução? Você acha importante? Depende de como ele é abordado também, né? Certo. Porque, assim, há uma certa, talvez, assim,
comercialização, né? Que a gente fala, Setembro Amarelo, mas que às vezes fica raso, né? Então realmente combate ao suicídio. Pronto, acabou, vamos ter empatia, né? Eu acho que se aprofundando, trazendo as informações certas, né? Realmente entrando nisso, sim, né? Porque também eu acho que tem um movimento bem, às vezes, problemático nas redes, de algumas pessoas também quererem abrir a DM delas, né? Tipo, eu tô disponível pra ouvir, pode vir falar. Gente, por mais que isso seja cheio de boa intenção, é muito perigoso. Você acha que é né? arriscado pra quem tá oferecendo e pra quem tá buscando? Eu acho que é pros dois, né? Com certeza, gente. Olha, manejar uma crise de suicídio, ela é difícil até às vezes para um profissional da saúde mental que tem um percurso, que tem um trajeto, que tem uma formação para estar ali auxiliando. E aí, às vezes, a gente vê pessoas que, eu quero ajudar, não, pode vir falar comigo. É importante, sim, ofertar é importante ofertar esse movimento de acolhimento, mas talvez não dessa forma, dessa escuta que não é qualificada, que é feita de qualquer modo, ou de banalizar, vamos prevenir o suicídio, mas do que a gente realmente está falando, né? Eu acho que é importante ter esse aprofundamento para não deixar essa coisa rasa, né? Quando você falou um termo que me chamou a atenção, escuta qualificada. É porque eu escutei isso no serviço social. Essa escuta qualificada que você fala realmente é uma escuta acompanhada por profissionais. É de isso? preferência, sim. Tá. Mas eu não posso consultar um psicólogo, não sei o quê, eu não tenho plano de saúde, é caro. A gente tem, por exemplo, o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que é gente, eu não tô com o número agora, mas a gente pode pesquisar, né? Ele pode colocar aqui embaixo. Que tudo eu jogo na conta do editor, já que ele fica me sacaneando nos episódios. Tá aí, filho. É uma forma, por exemplo, da pessoa ela conseguir uma ajuda imediata, né? Tem um atendimento 24 horas, então, precisa muito ser escutado, não sei o quê. A pessoa de lá tem treinamento para ter essa escuta. Agora, também é importante que a pessoa ela vá atrás de uma ajuda, de uma qualificação profissional, se ela acredita, né, que vale a pena, que ela precisa, né? Mas eu quero ajudar. Então, você pode ajudar encaminhando contatos, acolhendo, escutando essa pessoa, mas não dessa forma de que, né? Como se eu vou abrir minha direct, né? Eu acho que uma das melhores formas de ajudar, e você me corrige se eu estiver errado, é tentando ter empatia no sentido de respeito, de olhar pela visão da pessoa e tentar não adivinhar os motivos, se colocar ali, sabe? Muito importante, porque assim, algumas pessoas, né, que cometem suicídio, elas estão avisando sem avisar, né? Então, se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta, eu podia sumir. E às vezes as pessoas que estão ali muito próximas, elas não levam isso a sério. Ou até minimizam. Tipo assim, o que você tá passando, todo mundo passa. Tem gente aí que não tem nem o que comer e você tá reclamando disso. Exatamente. E aí essas pessoas, elas não se sentem acolhidas, né? Por exemplo, a pessoa vai falar uma coisa, às vezes pra ela aquilo ali é o fim do mundo. E eu percebo que essas pessoas se sentem muitas vezes envergonhadas, no sentido... Poxa, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, eu tenho saúde, mas ainda assim eu sou tomada presta atenção, por uma sofrimento tristeza psíquico profunda. Não escolhe classe social, gênero, também tem esses recortes, né? Sim. Quando a gente vai estudar culturalmente e tal, claro que isso também interfere. Mas, assim, todos nós estamos em sofrimento psíquico, em algum grau, né? Claro que, assim, a gente consegue transitar e tudo mais, mas, assim... eu acho que tem até um movimento culturalmente vendido do momento que a gente tá, de uma bem-estar coletivo, uma coisa bem mascarada, assim, de tá todo mundo bem nas redes, né? E não tá. A gente, todo isso mundo comum, tem né, um nível de sofrimento. Eu sei de um caso onde existe uma destruição familiar, mas que nas redes sociais existe uma necessidade. Eu não sei se assim, se você puder me explicar isso. Nas redes sociais tá tudo bem, tá todo mundo sorrindo. As redes sociais, mas a gente sabe que por trás existe uma tristeza profunda. A gente vive um momento... uma fuga. Eu não sei se é uma fuga, mas tem algo cultural também, porque parece que tem algo assim que perpassa a nossa cultura, de que todo mal-estar, todo sofrimento, ele tem que ser eliminado. Né? E eu tenho que estar bem o tempo todo, eu tenho que estar compartilhando o tempo todo, eu tenho que ser o melhor o tempo todo, eu tenho que ofertar isso, eu tenho que trabalhar muito, produzir muito, e cuidar da família, e cuidar da casa, e ninguém é assim, todo mundo tem um buraco ali, quando a gente vai investigar. Sabe uma coisa que eu aprendi? A falar quando eu tô mal.
E eu comecei a filtrar as pessoas que estão ao meu redor. Porque tem dia que eu não tô bem. E sim, não quero ser rude, mas não me interessa o motivo. Tem dia que você acorda com a pá virada, ou tem dia que você tá mal-humorado, ou tem dia que, sei lá, eu tô mais sensível e uma fala da Viviane, uma fala da minha mãe vai... Pô, virou uma bomba atômica pra mim. E aí, antes eu tinha mania de alguém falar assim, como é que você tá... Eu ia no automático, tô bem. E você? Hoje não, quando eu tô trabalhando isso e pra mim já ficou automático. Eu penso, como é que você tá? Se eu não estiver bem, eu falo, não tô bem hoje. E eu não faço questão de estar. Eu não falo pra pessoa, né? Mas estou falando agora. Eu não faço questão de estar. E se a Viviane me ama, se ela é minha amiga, se minha mãe, enfim, se a pessoa... Ela vai entender o meu momento. E ela vai respeitar aquele meu momento. Eu não vou mais me forçar a estar bem pra agradar ninguém e nem pra colocar uma aparência. Até da gente conseguir se aceitar e se acolher nesses momentos, né? Sim, pô, eu demorei muito. Essa questão das redes sociais, porque a gente sabe, a gente ficou isolado durante quase 2 anos, durante a pandemia, o contato social é importante. Total. Até pra nossa, até pra gente, né, evoluir e tudo mais. Mas eu acho que, por outro lado, as redes sociais também são um gatilho, né? Porque às vezes a pessoa não tá bem e parece que tá todo mundo bem ali, Sim, né? sim. Esse uso E eu também aprendi pode ser a fazer esse complicado. filtro. E aprendi também, e isso me ajudou, foi dolorido, e tá sendo ainda, filtrar as pessoas que eu quero que estejam do meu lado. Porque se a pessoa não sabe me entender quando eu tô nesse momento, também eu não quero compartilhar com ela da minha vida. E fazer esse filtro, eu acho que ele é muito delicado, mas ele é muito necessário. Você falou uma questão interessante aí, Núbia. A sua fala vai ao encontro do que a gente achou lá no portal do Setembro Amarelo, que diz que o paciente que tenta o suicídio, ele tem de 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente, né? Então, é bem aquilo que você falou. A pessoa vai dando sinais, né? E as pessoas que dão sinais, às vezes não dão, mas as pessoas que dão sinais, realmente, a probabilidade dela chegar a vias de fato é muito grande, né? A gente tem que pensar também que para a pessoa chegar nesse extremo de tentar o autoextermínio, quando não é uma coisa muito impossível, imediatista, né? É porque já houve um processo de adoecimento anterior. E provavelmente essa pessoa, ela ou deixou de pedir ajuda antes ou não foi escutada antes. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar um pouco mais pra frente, mas já que a gente entrou, como que a gente identifica isso? Quais são... Eu sei que cada pessoa é um universo particular, mas como que a gente identifica? Por exemplo, a pessoa ela já tá vindo de um processo de adoecimento, ela já deu sinais. Que sinais são esses? Como que se dá esse processo de amadurecimento para vias de regra, né? A gente sabe que tem ali, né? Cada um tem sua particularidade. Tem essa singularidade, porque às vezes tem pessoas que falam, né? E nunca vão a ato, e tem pessoas que às vezes, e muitas vezes também as pessoas que estão em volta ficam chocadas, inclusive, porque ainda, por exemplo, a gente não pode divulgar na mídia, né? Mas tem casos de pessoas que são famosas e tudo mais, que é divulgado. A gente vê que os próprios fãs, né, e tudo mais que acompanhavam o trabalho, às vezes ficam muito chocados porque não é uma coisa, às vezes, que transparece com tanta clareza, né? E quando a gente fala de depressão, ainda tem um tabu muito grande. Às vezes as pessoas associam a pessoa depressiva com uma pessoa que tá trancada o dia inteiro no quarto, no escuro, e não dá conta de fazer nada, não dá conta de comer, de fazer nenhuma atividade. Quando, na verdade, a depressão não tem cara, né? Ela pode a pessoa pode estar com um sorriso lindo no rosto. Às vezes a pessoa, ela tá ali, ela tá... Não alterar nada no seu trabalho, rotina, ela ok. Tá, às vezes, então, ela transparecendo que tá dando conta ali, mas às vezes tá os trancos e barrancos por trás, né? Então, acho que é importante a gente estar atento, porque quando alguém começa a comunicar que, eu não valho nada mesmo, não sei o quê, eu acho que nem ia fazer diferença se eu fosse embora... Né? Talvez valha a pena realmente escutar. Isso é muito comum entre os jovens, não é, Núbia? Eu acho que a taxa maior de suicídio é entre jovens de 15 a 29 anos. Sabe como é que eu tento identificar? Porque assim, eu convivo com muitas pessoas, por conta da igreja e tal. Quando as pessoas vão para os extremos. E quando eu vejo uma mudança de comportamento, e essa mudança de comportamento vai para um extremo. Então eu penso que tem alguma coisa errada. Ela pode não ser depressão, mas alguma coisa não tá correta ali. Eu tenho um amigo que ele dorme. O bicho dorme muito. E ele não dormia tanto, assim. Ele sempre
gostou de dormir, mas era uma coisa normal. Ele começou a dormir muito, ele dorme o dia todo, os horários todos trocados, às vezes ele vira à noite e dorme o dia inteiro, e não tem horário pra comer, não tem horário pra nada. E quando eu pergunto pra ele o que tá acontecendo, ou por que ele dormiu tanto, ele não sabe nem dizer o porquê. Ele só às vezes fala, não, meio desanimado, às vezes ele nem fala que tá desanimado, ele só, não sei, só tava com sono, com vontade de dormir, passei o dia dormindo. E ali eu comecei enfim, acabei levando ele pra fazer uma consulta, e ali foram desenterrando várias coisas. Então eu tento observar esses detalhes. Isso também na minha casa, quando o meu pai agora tá chorão. Ele tá doente e tal, já tá idoso, ele chora, qualquer coisa ele chora. Porque, cara, ele não chorava assim. Aí hoje eu marquei uma consulta pra ele. Hoje eu liguei e falei, mãe, tô marcando uma consulta pro meu pai e tal, porque eu pensei, esse choro não é comum, tem alguma coisa errada. Então, não sei se é uma forma de observar também, se esse é um sintoma da doença. É importante, né? E aí, os extremos? Sim, pode ser, mas eu teria que ter que fazer uma avaliação mais precisa, né? Mas é importante porque aí no mínimo sinal você já ficou atento, né? Eu tento fazer isso. Tem algum sinal que você destacaria, assim, de pessoas, não precisa citar nome, né? Mas, assim, o mais comum, o que é comum ali das pessoas que você atende, que você faz acompanhamento, tem algum sinal pra gente ficar mais atento? Ou realmente não tem cara nenhuma e, tipo, é de fato quem tá próximo, que conhece a pessoa, tentar identificar uma fala ou alguma mudança? Assim, porque quando a gente fala da clínica, a gente faz essa escuta no singular, no 1 a 1, né? E aí, e às vezes assim, a gente tá falando, por exemplo, nem sempre o suicídio ele tá associado a algum transtorno, mas ele pode estar associado. Não necessariamente. E aí é associado a quê? Se não é associado a... A gente tem que desconstruir também essa ideia de transtorno, né? Porque parece que a pessoa já tem um diagnóstico, que ela ficou assim por conta do diagnóstico, quando na verdade a depressão ela também é construída individualmente, no sentido de como é que o sujeito ele vai caindo naquilo, né? Não, fala mais sobre o assunto, porque agora eu fiquei interessado. Assim, discorre aí. Gente, eu tenho uma visão que é médica, psiquiátrica, clínica, diagnóstica, mas assim, dentro, eu acho que da psicanálise a gente vai olhar o sujeito, né? Como é que ele construiu aquilo, ou não construiu. Como que ele chegou ali? Como é que ele chegou ali? Porque quando a gente fala de um transtorno, parece que é uma coisa, tipo, de fora que foi lá e pegou o indivíduo, né? Tipo, eu tava andando ali e caiu uma depressão em mim. E não é assim que ocorre. Tem uma questão do próprio sujeito e se articulando ali ou não, né? E até ir deixando de se escutar nesse processo. Infelizmente, a gente tem uma cultura, como a gente já falou, do bem-estar e tudo mais, e eu acho que ainda tem muito tabu em falar em saúde mental. Sim. Hoje em dia, menos. Mas eu já atendi pessoas que chegaram pra mim e falaram, eu tô aqui porque eu sou louco, né? Eu tô aqui, então eu sou doido. Se eu estou vindo pro psicólogo, eu sou doido. Quando, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, às vezes, as pessoas, elas relutam também em buscar ajuda logo nos primeiros sinais, porque... é sinal de loucura. Porque eu tô doido, então eu tenho, sei lá, bipolaridade, depressão, transtorno borderline, sei lá, qualquer coisa, né? Às vezes parece que o nome do diagnóstico vem antes do sujeito, né? Eu sou assim porque eu sou bipolar. Eu sou assim porque eu sou depressivo. Não, você talvez esteja depressivo. Talvez você, né, de alguma forma, adoeceu e deu esse nome pro que você tá tendo agora. Mas a gente tem que pensar também no sujeito, né, que foi chegando nesse processo de adoecimento, né? E uma pessoa que aparentemente a gente não conseguiu identificar nenhum fator de risco e acontece algo pontual na vida dela, como uma grande perda, né? E ela vai lá e comete um suicídio, a morte de um filho, ou algo muito trágico para ela. A minha mãe, quando perdeu meus avós eram, sabe aqueles avós pilares da família? Aquela família de margarina, mesa grande. Era os almoços de domingo na casa dos meus avós maternos. E quando meus avós faleceram, foi tipo um atrás do outro. Meu avô faleceu em agosto e minha avó faleceu em dezembro. Cara, minha mãe sofreu pra superar, assim. Pra ela foi tão... os meus avós terem partido foi tão dolorido pra ela que ela entrou num processo depressivo e ela demorou anos pra, tipo, entender aquilo, processar e entender que dá um novo significado para as coisas. Porque é possível, né, que o processo depressivo esteja associado a perdas, né, um processo de luto, a outras questões, às vezes demora mesmo para elaborar, né? Aí é se entender, se ouvir. Sim.
A gente tá falando aqui, aproveitando e puxar, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, ela fica falando e eu fico A gente fica pensando, né? a gente vai lembrando de casos e De aí... pessoas Eu também, próximas. gente, eu De sou muito pessoas. avoada. Eu ia falar alguma coisa agora, eu já esqueci novamente o que eu ia falar. Da próxima vez eu anoto. Não, que Senão isso. Mas aí eu também sou assim. Não, mas rapidão, Kalel. Pode. Essa questão da notícia trágica. A pessoa recebeu uma notícia trágica, algo que abalou de fato ali a estrutura dela. A questão do suicídio. Você acha que ela tá sempre ligada à depressão, ou o fato da pessoa cometer o suicídio pós-tragédia? Pós-trauma, né? né? Algum Um trauma muito sério. Você acha que existe um pulo, o fato trágico aconteceu aqui, a tragédia tá aqui, aí eu desenvolvi um processo de depressão, não sei nem se esse termo é correto, processo de depressão, enfim, aqui ela cometeu suicídio. É comum, Núbia, uma pessoa receber uma informação trágica na vida dela e ela na hora, algo assim, quase que de imediato, ela tirar a vida dela por não suportar aquela dor. Eu posso dizer que essa pessoa, ela cometeu suicídio por conta de uma depressão, ou você vê uma diferenciação aí de diagnóstico? Tem o suicídio por impulso também, né? Que seria... E às vezes, quando você vai conversar com essas pessoas depois, elas falam, mas eu não queria me matar, é que eu me vi ali sem saber muito o que fazer, né? Você fala na tentativa, né? Às vezes, No né? caso, ela pula esse processo que você Vocês lembram do 11 de setembro, gente? Aquele Sim, episódio sim. das Torres Gêmeas? Muita gente Ela era pulou. jovem, mas eu lembro. Eu tinha felizmente. 10 anos, eu via ao vivo, porque eu estudava tarde. Eu ia tarde pra escola, então eu tava lá vendo TV Globinho, sei lá. Eu lembro, eu trabalhava num banco, eu tava almoçando nesse dia e ficou todo mundo perplexo, foi bem... Na hora, porque não dava pra ver direito no ao vivo, né? Mas tinham pessoas que se jogavam Sim, lá dos sim, andares, sim. porque Pelo desespero. sabiam que não iam ter como descer. Né, Ai, gente? Deus é mais, eu não consigo Você nem... só, tipo assim, você estava lá no alto, você entrou Sim. um avião Talvez ali embaixo. exato, aquele desespero. Bem, ou eu pulo daqui, ou posso morrer sufocado. Gente, mas cima. assim, Não sei nem se a pessoa consegue pensando, pensar. porque assim, e alguns deles já tinham se tocado que o prédio podia desabar. Ou que as chamas iam chegar lá. Aquilo ali é um suicídio por impulso. Né? E isso pode acontecer dependendo do trauma que a pessoa passou no momento de vida dela ali. Ela não tá com um Gente, processo eu acho que nem a depressivo. gente consegue responder o que a gente faria numa situação dessa. Você tá num prédio que tem mais de Sim, 90 andares, sim. você tá no último andar. Você sabe que você não vai conseguir descer. Foi desesperador aquele dia, eu lembro perfeitamente. O Setembro Amarelo, ele fala muito sobre prevenção, sobre combate e tal. Eu acho que não tem como falar de prevenção sem a gente falar de qualidade de vida, né? Eu acho que uma coisa tá atrelada à outra. E aí eu queria trazer um pouco esse assunto, porque eu acho que talvez seja, não é um tabu, mas talvez eu acho que a gente vive tanto num piloto automático nesse mundo globalizado, trabalho frenético o tempo todo, e aí eu tô falando por mim, e aí eu pressuponho que outras pessoas fazem isso, que eu acho que muita gente não sabe o que é qualidade de vida, ou sabe, mas não experimenta essa qualidade de vida, ou não sabe da importância que ela tem. E pra prevenir, eu acho que a gente tem que viver uma vida saudável em vários aspectos. Tô correto, Núbia? Sim, de tudo possível, né? Não, se eu estiver errado, você me corrige. Porque eu queria entender, pra mim, assim, eu não tenho como prevenir a longo prazo se eu não tenho Porque, qualidade assim, de vida. quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de um conjunto de fatores, Sim, né? e é isso que eu queria relacionados ao entender. bem-estar no trabalho, em O nível de que é a relacionamentos. qualidade de vida? A OMS ela define como nível das condições básicas, né, e suplementares do ser humano, né? A gente pode pensar a qualidade de vida nos diferentes espaços, né? Dentro do trabalho, dentro da família, dentro da minha relação comigo mesma, dos relacionamentos, a atividade física, né? De a gente pensar no bem-estar físico e mental. Mas a gente também, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil, gente. Algumas pessoas não têm acesso ao básico, né? Sim. E algumas pessoas, por exemplo, elas são obrigadas a terem rotinas exaustivas de trabalho, né? Ou não têm acesso a todas as informações, a saúde, a educação, que entram nesse conjunto também do que é qualidade de vida, né? Cara, a vontade de fato, levar essa possibilidade. Eu fico pensando assim,
nas crianças, né? Porque quando a gente fala muito de educação financeira, né, Calé? Quando a gente fala de educação financeira, a gente pensa lá nas crianças, poxa, por que não educar as crianças financeiramente para que elas se tornem, de fato, adultos mais conscientes em relação ao uso do dinheiro, né? E aí eu ia falar justamente isso. Que incrível seria se as nossas crianças, se a gente tivesse acesso a um profissional de psicologia dentro das escolas, que de fato tivesse um acompanhamento, que pudesse cuidar da saúde emocional. E aí cai justamente no que você acabou de falar, né? Posso nem falar muito, porque eu sou muito crítica em relação a isso. A gente tem psicólogos escolares, né? Aqui em Brasília, pelo governo daqui. Você acha que funciona? Não, porque às vezes são 3 para atender não sei quantas... Um universo gigantesco. Mas assim... Você acha que se tivesse a que não funciona 100%, assim, claro, eu acredito... É que não tem a estrutura, né, mas necessária. É que deveria ter quantidade suficiente para atender toda essa demanda, né? Não tem como ter um atendimento individualizado nesse sentido, né? Você acha, então, que hoje, para funcionar, a gente precisaria de mais profissionais dentro das escolas? Não só nas escolas, gente. Se a gente for pensar, na verdade, por exemplo, porque quando a gente fala de saúde, muita gente já pensa primeiro na saúde física, né? E tudo mais. Mas é o que é de imediato, a gente não né? tem políticas públicas efetivas de saúde, nem física, que dirá mental. A gente não tem psicólogos. Núbia, eu já vou te jogar daqui a pouco uma bomba nessa linha, assim. Antes, só pra poder contextualizar a bomba que eu vou te jogar, ela já ficou preocupada. Ela já ficou não tensa. Faz isso, Caléo. Ela já ficou tensa. Vou fazer, porque esse é meu papel. Eu tava ouvindo esses dias um podcast da Ilana Casoy, que é uma escritora, vocês conhecem? Não sei, eu tinha os livros dela sobre serial killer, não é isso? Aí eu tive que doar pro CEUB depois pra pagar minha multa na biblioteca. Eu tinha um monte de livro de serial killer. Cara, aí eu fiz uma multa gigante lá no CEUB e falei, vocês assentam esse livro aqui de entrada? Que multa foi essa, meu Deus? Cara, eu gosto muito de ouvir esse tipo de podcast, de true crimes e tal, mas nesse da entrevista dela, ela tava falando sobre a exclusão. Que ela queria entender como é que funcionava o universo da Rocinha, a favela da Rocinha. E aí ela pagou alguém pra levar ela lá em cima e tal. E a frase dela no podcast era: vocês não têm ideia de como a exclusão ela é dolorosa. Porque as pessoas, elas têm menos do que o mínimo, elas não têm acesso a nada. Aí ela jogou alguns questionamentos no podcast. Ela falou assim: você tem noção de que o lixeiro não passa lá? De que pra pessoa descer com o lixo dela tem que descer o morro inteiro e levar lá embaixo? Você tem noção de que o carteiro não chega lá? Vocês conhecem a pirâmide de Maslow? Sim. Das necessidades básicas? É isso, né? E É às vezes a gente isso. tá falando de ofertar qualidade de vida, não sei o que, pra saúde mental, E para ele não pessoas que tem não têm comida. o mínimo, Acesso ao mínimo. né? Aí que vem a bomba que eu vou te jogar, cara. Como que a gente pode falar em valorização da vida ou em qualidade de vida, prevenção ao suicídio num contexto maior, pensando num grupo que não tem acesso ao básico, que não tem acesso ao mínimo? O que pode... Aí, pra desmistificar um pouco, pra bomba não ficar tão grande, o que talvez... Porque internet hoje chega em todo lugar. Então, o que esse cara que tá assistindo esse podcast e que talvez conhece alguém que tem acesso a menos do que o mínimo, o que ele pode fazer pra ajudar nessa qualidade de vida? Ou como que ele pode identificar um sintoma de alguém que não tá bem e é um problema que vai além da falta do acesso? A gente... porque a nível de políticas públicas foi o que a gente falou, né? Então, assim, a gente não tem como segurar uma coisa que tá muito maior do que a gente, nesse sentido, né? Mas a nível individual... por exemplo, algumas pessoas... Porque, assim, a gente já falou também dessa questão do acesso aos serviços de saúde mental, psicoterapia e tudo mais, mas se a gente pensar, assim... A gente tem, aqui em Brasília, por exemplo, serviços que ofertam psicoterapia em valores mais acessíveis, né? O CEUB mesmo, que foi onde eu estudei, ele tem acredito que ainda se chama Senfor, né? Que estagiários de lá, né, é um pequeno departamento dentro da instituição que vai acolhendo esse pessoal que às vezes não consegue dar conta de pagar por uma psicoterapia, às vezes nem num valor social. Então, eu acho que, pelo menos na minha época, era um valor bem simbólico mesmo. Acho que era R$10 que a pessoa Vamos pagava colocar isso lá na legenda, Caléo? Vamos pesquisar. Além do CEUB, a gente tem, acho que é CAEP, não UNB. Eu acho que se chama CAEP. Mas da UNB? É da UNB. Que oferta mais ou menos igual o CEUB. A gente tem, eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas eu sei que o IESB, a Católica e a Unip ofertam serviços similares, né, de psicoterapia
a baixo custo, ou a nenhum custo para pessoas que precisam procurar o serviço de saúde mental, né? Então, acho que pode entrar como uma opção, né? Para pessoas. UPS que você falou? A Unip. A Unip. A UPS. Eu não sei nem se tem psicologia. Eu acho que o UPS não tem, Unip. A Unip, a UDF também tem, o IESB, que eu sei, a Católica. Eu sei porque eu tenho colegas que já indicaram, que contato se formaram ali. nessas instituições, sim. Assim, eu acho que, você vai me corrigindo aí se estiver errado, mas eu acho que algo que nós podemos fazer é, de fato, ficar de olho as pessoas que estão ao nosso redor. Porque eu vou falar pra minha mãe é conselheira tutelar. Há, sei lá, quantos anos? Há muitos anos. Desde que eu sou moleque, minha mãe é conselheira tutelar. E às vezes ela tem contato com essas crianças que têm acesso a menos do que o mínimo, sabe? Que não tem acesso, né? Esses dias chegou um caso pra ela que era um menino. Gente, olha isso. Um menino de 14 anos que era pai. Com um bebezinho. Eu te contei essa história, né? Não, contei um bebê um cara de 14 anos, a esposa dele com 15. Mas isso não é tão incomum na periferia. Não, é zero. Minha mãe direto chega. É porque esse é o mais recente. Direto ela vem me contando algum caso pra desabafar, enfim. E esse era o mais recente. E aí, minha mãe contando que ela conversando com esse adolescente, ele não tinha... Ele falando, cara, ele não terminou os estudos, ele não teve orientação dos pais, e não... Enfim, o fato de ele ter um filho não é por isso, mas ele não tinha perspectiva de vida também, e a família inteira estava numa situação totalmente sem acesso, desestruturada, sem auxílio, e aí eram 3 adolescentes no conselho tutelar, os pais e o filho. A minha mãe chegou lá em casa, cara, o que eu posso fazer pra ajudar? Porque a nível de políticas públicas também não podia fazer muita coisa. E os 3 pro abrigo. Os 3 não tinham responsáveis, né? Eles eram responsáveis pelas crianças, mas eles precisavam de um responsável, porque eles eram menores de idade. Iam os 3 por abrigo. Então o que a gente fez? Nós nos reunimos. Quando eu falo nós, minha mãe, minha família, aí eu chamei alguns amigos e levantamos o que a gente podia. Levantamos auxílio psicológico, que o conselho tutelar ele já oferece, mas é só por um determinado período, então nós conseguimos um período a mais do que a rede pública oferece. Nós conseguimos doação de roupa para a criança e para os pais e fizemos uma grande vaquinha enorme, assim, para poder dar um auxílio de colégio, enfim, de creche, do que poderia para aquela família. Talvez o que nós possamos fazer na prevenção, na valorização da vida, é de fato valorizar. Independente de quem que a gente vai valorizar. Minha mãe não conhece esse casal. Minha mãe conheceu lá no trabalho dela. E ela entendeu que era uma vida. Porque quando a gente fala de saúde mental, tem esse tabu, então as pessoas tendem mas isso daí que você tá falando não é nada e tal. E talvez de conseguir ter essa empatia para ter esse acolhimento com o próximo, né? Mas não é esperar chegar no problema da saúde. Não seja grande coisa para mim, mas para ele é. E é tentar não esperar chegar na doença mental ou numa doença emocional, sabe? No transtorno de depressão. Num estado crítico, né? Exato. Que a pessoa ali, né, vá chegar nesse ponto. Eu acho que valorizar a vida tem que começar antes dela precisar subir um alerta de valorização. A gente precisa falar também para essas pessoas, né, que talvez estejam passando por alguma dificuldade, para elas não terem medo de procurar ajuda, né? Rola muita vergonha, né? Vocês assistiram aquela série 13 Reasons Why? Da Netflix? Não tive psicológico pra se assistir, diretora. Eu não tive psicológico. Não tive psicológico. Porque a primeira temporada eu acho que é mais forte, né? As 2 outras temporadas, acho que são 5 depois. Já ouviu são falar? meio chatas. Já, mas eu não assisti. Também não. A personagem que comete autoextermínio, né? A Hannah, ela vai se... Porque, assim, são 13 fitas, né? Se eu não me engano, a primeira temporada é sobre isso. Cada episódio fala sobre uma fita. E ela vai contando a história dela dentro disso, até ela chegar ao autoextermínio. E ela vai tentando esse acolhimento nos diferentes espaços. E ela não sente que tem um lugar ali. Então, ela chega ao ponto de procurar... Eu não sei se era o diretor, era o conselheiro, era alguém ali da escola... Era um adulto, né? A Hannah era uma adolescente que ele não ofertou esse acolhimento também. Então ela foi atrás. Ela tentou falar com ele. Ela tentou falar com ele. Então, assim, até ela chegar... Aí ela grava as 13 fitas. Tem um colega que era apaixonado por ela. Ele vai... Porque, na verdade, quando a série começa... Gente, eu vi essa série em 2017. Então, assim... Posso estar falando... Mas eu acho que ela já estava falecida, né?
E aí ele vai narrando, ele vai série escutando, ela já tinha... ele vai escutando as fitas e vai se lembrando dos momentos, e aí vai narrando como é que a coisa foi se desenrolando, né? Até chegar ao extermínio. E aí ela vai tentando se situar nesses diferentes espaços e ela não é escutada, e ninguém vai percebendo também o que é que, né? Exceto esse colega que parece que gostava muito dela. Mas ela não encontra esse espaço de acolhimento por onde ela vai transitando, nem com os colegas, nem com os professores. Mas é igual aquele filme A Star is Born. Não conheço, não. Como Nasce uma Estrela. Da Lady Gaga? Da Lady Gaga. Eu assisti, assim, eu não sabia que ele tinha coisa sobre suicídio no meio. Eu assisti pelo buzz que tava rolando ali. No final, um dos personagens, ele comete suicídio por causa de uma fala. Tipo, ele vinha de um histórico de alcoolismo, ele vinha de um histórico de drogas, de várias internações. Então, era uma pessoa emocionalmente abalada. E aí, o agente da personagem da Lady Gaga dá uma fala muito dura pra ele, sem pensar nas consequências. Palavras de fato muito duras, e o cara vai lá e se mata. E aí eu acho que entra muito na seara de, peraí, deixa a gente pensar antes de falar. Tentar escolher um pouco as palavras, porque você não sabe o que aquela pessoa tá passando por trás. Então, se a gente vai falar em valorização, eu acho que a gente também tem que pensar no fino trato, né? No se polir, que é algo que eu tenho tentado trabalhar muito, porque eu sou muito... Como é que é o nome? Eu sou muito sincero. Eu sou muito espontâneo. Então, às vezes, eu falo alguma coisa muito na lata e aí machuca uma pessoa. Então, eu tenho tentado me policiar, pensar antes de falar, porque eu não sei qual é o impacto que vai causar naquela pessoa. Então, eu acho que a maior lição que fica, pelo menos pra mim, são algumas, assim. Mas a maior delas é observe o seu redor e se importe. Eu vou muito nessa linha. A gente tem uma relação social de que se a gente falar, a gente não pode falar de suicídio porque senão ele vai ocorrer, né? Tipo um tabu assim, não pode divulgar porque senão vai ocorrer. Quando na verdade é o contrário, quanto mais a gente falar, quanto mais as pessoas tiverem informações, mais elas vão estar se preservando, tanto para acolher quanto para buscar ajuda. Sim. E por isso que nós estamos aqui falando disso. Viviane, você quer colocar mais alguma coisa? Núbia, se fosse para você falar agora, sem muitos detalhes, enfim, livre, como profissional, se fosse para você pensar numa política pública, pensar em algo que de fato fosse... Imagine que você tem condições, que o governo vai apoiar. A Núbia manda em tudo. A Núbia manda em tudo. Tomara um dia, né? Se fosse para você pensar, se fosse para você participar de um projeto, seja no âmbito acadêmico ou de um grande centro clínico, de um grande hospital, se fosse para você pensar nessa política, o que você acha que pode ser determinante para que a gente consiga, de fato, diminuir esses casos de suicídio? Determinante? Talvez determinante o que você avalia pelo teu histórico, por tudo que você já ouviu dentro da sua clínica, por tudo que você presenciou em anos de graduação. A gente fala tanto, né? A gente queria ver de fato as políticas públicas acontecendo no nosso país, e a gente sabe que é difícil. Eu acho que a gente primeiro teria que desconstruir esses tabus em relação à saúde mental e ao suicídio. Certo. Né? Aí a gente volta para algo que nesse mês de agosto, setembro, cara, todo episódio a gente bateu disso aqui, né, diretora? Educação. Pra eu desconstruir tabu, eu tô falando de educação, tô falando de conscientização. A gente falou disso, cara, em todos os episódios, em algum momento esbarrou em educação. E aí a gente aqui com certeza vai acabar entrando num assunto muito delicado e que não tem como não ter um viés político. Porque eu acho que não é interessante para o governo, de maneira geral, ter uma sociedade politizada e educada. E aí é uma outra seara, ou a gente não esbarra. Isso, eu acho que isso rende tanto assunto. Rende. Por isso que eu falei, vai entrar numa seara aqui muito louca. Não, mas vamos voltar. Conclui o Núbia. Você acha então que... Porque assim... Você acha que o passo... Questão Você acha então que o passo inicial é de fato de desmistificar toda essa... Com certeza. Todo esse conceito. Porque eu acho que ainda rola até dessa visão médica, assim, então tem um transtorno grave, né? A pessoa já não se sente acolhida. E quando a gente fala em educação também, a gente pode pensar
que culturalmente a gente não é educado às vezes para falar como a gente se sente, né? A gente às vezes não... Tem famílias, assim, que às vezes dentro da própria cultura ali familiar, as pessoas não conseguem ter como esse tipo de conversa, né? Não conseguem acolher, não conseguem passar por esse histórico afetivo, né? De ofertar esses lugares. Então, assim, eu acho que é mais amplo. Eu não consigo pensar em uma solução nesse sentido. Não tem uma solução, não. É um conjunto Teria que ter vários Sim, e com vários. certeza. É um conjunto de Deixa profissionais, de eu pensar. ações. Gente, eu não sabia. Eu achava que era anterior, mas assim, o Setembro Amarelo é de 2014 aqui no Brasil. Recente, né? Então eu também, tem coisa de isso 8 chamou, anos. Isso né? chamou minha atenção também, Nubia. Quando eu fui buscar informações, quando eu vi o ano de 2014, eu falei, uau. Tá errado. Parece que Parece assim, que tem mais a tempo. sensação que a gente tem é que é de antes, né? Sim, eu tive essa percepção também. Eu fiquei surpresa. Eu pensei que de fato fosse algo mais pra trás, mais antigo. Não é divulgado, né? Não. gente? E eu não acho que é divulgado muito no âmbito... Me ajuda, chefe, você que é boa com as palavras, mas eu acho que é muito sem ações práticas. Como é que eu defino isso? Eu acho que é muito no âmbito do conceito, sabe? Setembro Amarelo, aí a empresa, ou as instituições, ou as pessoas, né? Faz um post, faz uma matéria e morreu ali. Eu acho que não vai pro âmbito, não todas, mas né? se a gente for pensar 15 anos atrás, gente, quando eu era adolescente, vocês moravam aqui em Brasília também, vocês lembram Sim. que tinha um histórico no Pátio Brasil? Lembro, eu era adolescente nessa época. Você também era adolescente? É. Você sabia que por conta disso eu não gosto de ir lá? Não, eu vou. Conta Fala, desses rola um monte de casos. coisa, né? Que lá é mal assombrado, não sei o que. O fato é que eles colocaram eles os Telas. vidros, Não, e tem né? telas também na parte do meio. Tem telas e tem os telas. vidros Tem os também. vidros. É tela pra pessoa não se jogar da escada rolante. Isso. Né? E aí rolava... eu lembro que eu era adolescente, mas rolava assim... Não era divulgado na mídia, mas a gente sabia que rolava. Mas sabia. E rolava uma coisa assim, a gente não pode falar sobre isso, porque Sim. senão vai aumentar. Sim, Né? Verdade, Mas isso é verdade. será que é por esse caminho? Tipo, hoje em dia... Talvez esteja, não seja o ideal ainda, mas esteja ganhando mais espaço, porque talvez há 15 anos atrás, por exemplo, não existia podcast porque a gente não tinha internet como a gente tem hoje, Sim. né? Mas talvez as pessoas, muito menos a TV aberta, iam falar talvez de um tema desse, como a gente tá falando agora, né? Sim. Então talvez Então a gente estamos num esteja bom caminho? caminhando talvez lentamente, mas né, talvez a gente esteja caminhando. Acho que a gente vai chegando à conclusão de que é importante, né? Falar sobre. Parar um período e trazer, né, esse assunto para nossa vida, para nossa família, para o nosso trabalho, para as mídias. No início eu falei, né? Muita gente critica, né, essas datas, mas eu ainda assim acredito que se uma vida no meio deste Setembro Amarelo for poupada, eu acho que valeu a pena. É uma vida, né? Então, assim, eu aposto muito nessas campanhas. Eu acredito... Muita coisa precisa ser mais assertiva, ser mais ação. É que nem o cara falou, sair da esfera conceitual. Eu acredito que a gente ainda precisa caminhar muito, trazer essas ações ao longo do ano, né? Para que a gente consiga aí... salvar vidas. Núbia, eu vi que você trouxe bastante informação. Tem mais alguma coisa que você quer colocar? Você falou tudo que você tinha preparado para nós. Nós passamos por tudo. Assim, que é claro que é assunto para hora e hora e hora, né? Mas assim, nós passamos por de tudo. repente, você como a nossa profissional aqui desse episódio, de repente, se tiver alguma informação que você fala, Viviane, Kalel, eu preciso Faltou. deixar isso aqui. Mas eu acho que não, a gente conseguiu abordar bem o tema, né? Eu acho que vale lembrar que se você sente, né, que você não tá legal, que tá acontecendo alguma coisa, vale a pena a gente estar atento a gente mesmo pra procurar ajuda, até disso, né, porque pra gente estar atento ao outro, a gente precisa antes estar atento a gente mesmo, né, muitos Sim. adultos, eles têm uma dificuldade de se acolher, né, de lidarem com as próprias emoções, de conseguirem De se amar, elaborar se respeitar, né? isso, sim. Posso contar uma coisa? Você vai me expor? Se você for me expor, não. Não, mas eu também vou me expor. Não vai me expor nada. Eu vou Fica expor quieta. assim, deixa? Não. é uma exposição muito Porque forte, eu prometi não. pro Denilson que eu não ia me expor nesse episódio. Não, é o seguinte, Núbia, qualquer coisa, o editor corta. Ele não gosta, que ele me odeia. Funciona aqui, é o seguinte. Quando o cara Ah. precisa de um suporte psicológico,
de uma ajuda, de Usa um a nossa profissional... frase, que eu já peguei que você vai falar. Fala a verdade. A gente tem um combinado que a gente não pode surtar junto, entendeu? Aí é o seguinte... Ele não procura ajuda e eu não procuro ajuda. Mas eu procuro ajuda pra ele e ele procura ajuda pra mim. Tem funcionado, né, Kalel? Quem marcou meu psicólogo, meu psiquiatra foi ela. Não foi isso? E ela marcou pra mim. A gente falar E aí eu marquei disso. pra ela. Agora eu lembrei, né, também de falar sobre essa rede, né? Rede de apoio, boa. Rede de apoio. Cara, eu sem minha rede de apoio... E detalhe que eu só comecei a enxergar essa rede de apoio quando eu precisei dela. Eu me senti extremamente sozinho. E aí, num momento de muita necessidade, essa rede de apoio apareceu. Vivi, Tatá, mãe, beijo mãe, te amo, meu irmão, meu pai, alguns amigos, João Vitor. Olha aqui, João. Essa rede de apoio apareceu, ela já estava lá, mas eu não enxergava. O quanto é importante pra pessoa se sentir acolhida nesses momentos, Pô, eu me né? senti super. Meu pastor, minha pastora, o João, Tatá, Vivi, assim, o Mário Henrique. Até aproveitando pra fazer uma declaração, assim. Foi uma rede de apoio indispensável pra mim. Da gente lembrar, assim, que a pessoa que ela tá no risco iminente, ou que deu. houve Bebe água. Acabou. a tentativa, ela tá precisando de apoio e acolhimento, não de julgamento. Sim. Né? Então é muito importante que essa rede, ela consiga trazer alguma coisa disso. Nossa, não, pra mim a gente pode encerrar. Duda, traz o presente da convidada. Como assim, gente? Tem presente. tem presente. Tem presente, Como tem assim? presente. E é um presente, cara, que causa discórdia aqui na empresa, tá? É? Queria te falar, Porque a gente plagiou o Jô. E aí... Oi. Será, ainda tem? O quê? Se não tiver, você vai dar o seu, porque o meu acabou. O quê? A caixinha. A latinha? É, com chocolate. Tem. Pega lá pra gente, diretora. Núbia, esse aqui a gente plagiou o Jô, esse aqui é pra você. Ai, que legal! Então isso aqui causa discórdia na entidade, porque todo mundo que vem aqui fala, eu quero. Não, é só se participar de podcast. Se participar, ganha uma caneca. Eu vou essa é participar sua. sempre, porque toda vez que eu participar, eu ganho. Ganha. Olha só. E Núbia, isso aqui foi uma ação que nós fizemos hoje, inclusive, pra você, que de presente. legal. Nós fizemos hoje aqui na empresa, junto com outra ação, sobre o Agora, 7 sabe de que setembro amarelo também. Eu Esse daí lembrei. é- Aí ele abre, pode abrir. Pode abrir. Pode Eu abrir. sou Quer que eu muito abra pra lerda você? com essas coisas. Então. Sabe o que eu lembrei? Ah, Tem coisas que a gente deixa de fazer por achar que é pequena. Mas às vezes é algo pequeno pra gente, mas que É pra enorme outra pro outro. pessoa é enorme. Porque a ação de hoje, a gente Você trocou sentiu? flores, senti. eu senti que a equipe ficou tocada. Nós trocamos arranjos de flores amarelas. E no que a gente trocou, a gente fez um amigo secreto. E aí eu tirei uma pessoa e escrevi um cartão para essa pessoa. E ela ficou muito sensibilizada. Quem você tirou? Ah, me fala Ah, depois. depois me eu fala te depois que eu falo, não quero pra não saber. expor. Eu não vi quem você E tirou. essa pessoa ficou muito sensibilizada com o que eu falei e escrevi para ela. E começou a chorar. E aí a gente vê, poxa, às vezes é um abraço, né? É uma palavra de carinho, é um olhar, é um aperto de mão, é um... Você tá bem? Posso te ajudar? Ai, que saudade de você, me dá um abraço. É uma ligação. Nessa área de WhatsApp, pega a merda do telefone, liga, vai lá, gente, adoro uma ligação de visita. vídeo. O quanto às vezes Né? algo que pode parecer simples pra Exato. gente pode significar muito pro outro, né? A gente não sabe os efeitos do que a gente falou, ou deixou de Exato. falar, ou deixou de acolher, isso pode ter no outro. Tanto pro negativo, né? Quanto quando você comentou aí o negócio do filme, quanto desse Positivo, acolhimento, né? Dessa forma. Aí a gente Núbia, cai me na empresta a sua empatia, né, latinha? Cai na Kalel? empatia, para as pessoas poderem ver, ó, a latinha tinha escrito: você não está sozinho, sua vida vale ouro. E dentro tem bombom, ouro branco, né? Que foi uma açãozinha bem legal. Núbia, eu não te avisei antes, então desculpa. Todo mundo que vem aqui indica uma música pra nossa playlist. A gente tem uma A playlist, gente tem uma playlist no Spotify. Spotify, assim, fica tranquila, porque ela é de extremamente tudo. diversificada, minha filha. Vai de Aretha Franklin a gospel. Então é igual a assim. minha playlist. Eu tenho uma playlist chamada Melhores do meu Spotify, que tem desde os anos É 80 isso. até Pronto. funk. Tem Indica uma sertanejo. música pra gente. Pode ser a sua preferida ou pode ser a sua música do momento, que ela vai entrar na nossa playlist como indicação da Núbia. Gente, não tenho a menor ideia. Sabe o que eu escuto no Spotify? Ah, Bastante Anitta.
Pronto. Eu acho que... Diretora, Não, é o que pega você- alguma da Anitta. Eu posso indicar uma, então, da Anitta? Claro. É da Anitta com Projota. O que tem que indicar? Mas ela indicou o artista, eu vou indicar a música. Temos um acordo, Núbia? Pode indicar, gente, porque eu não Pronto, tenho uma música vou pra indicar. Ó, da Anitta, diretora, é com Projota, se não me engano, o nome é Cobertor. Bem romântica. Essa daí é bem antiga, lá de 2014. Não é, mas não Que, é... inclusive, foi o ano que começou, né? Aí pronto, aí, Viviane, Gente, ela é aqui. fãzona. Confia no pai, legal. linda. Mas pior que eu não sei se eu sou fãzona, não, mas eu acompanho, né? Já tem um tempo. E Eu uma conheço. outra indicação, se você tiver, pra dar, livro. Um livro que você queira. Eu tenho um livro, não sei se você já ouviu falar. Eu falo já, é o terceiro episódio que eu falo dele, que chama Andando com um Tanque Vazio. E ele fala sobre burnout. Gente, eu tenho muito Interessantíssimo. livro. Inclusive, eu tava lendo um ontem pro meu TCC da pós, mas era sobre psicanálise de gênero. Então, acho que não tem nada a ver indicar ele aqui. Eu leio muita coisa da minha área de psicanálise. Então, eu não sei se eu conseguiria... Você manda pra gente? Tem um livro que eu li que é mais leve, mas eu Essa mais não leve, teria... meu Deus. Não é porque são livros, às vezes, muito Da densos. sua área, eu né? leio muita coisa da minha área, Então mas vamos pra fazer o de fora, seguinte, ver geralmente se não. vocês concordam. Hum. A gente coloca na legenda também. Pensa num livro que possa ajudar alguém nesse momento. Ai, eu sei, não. A diretora. Qual que é? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. A coragem. De Ser Imperfeito. De ser ser imperfeito. Brené É muito Brown. bom, fala muito sobre vulnerabilidade. Legal. Sobre você buscar ajuda também. Desculpa não ter te avisado antes. Não, Aí você mas chegou- ela não vai se livrar, não. Eu porque ela vai eu indicar. estou passando vários livros aqui na minha mente, mas os Você últimos manda, livros que eu li você não manda tem pra a ver. gente, que aí a gente põe na descrição. Mano, Na indicação, mano, pensa eu lá, vou pensar, olha eu vou seus- pensar com mais cuidado. Tá. Eu prefiro do que indicar qualquer coisa. né? Seria um livro pro Kalel ajudar a Viviane, ou a Viviane ter uma autoajuda, alguma coisa no sentido dessa questão da saúde Emocional. emocional. Gente, eu vou ser muito chata agora, mas assim. Não. Lembrando também que livro não, né? Autoajuda não Por favor. substitui Não. psicoterapia. né? O autoajuda que eu falei é porque eu pensei num livro assim que eu pudesse ler como Viviane para ajudar, para me orientar em relação a um amigo que tá precisando de alguma ajuda, não necessariamente um livro de autoajuda, entendeu? Gente, pronto, só que eu não vou lembrar o nome. Posso perguntar depois. Uma paciente minha chegou hoje no consultório falando de um livro que era sobre a relação terapêutica. Tá, não, você... E eu acho que vale a pena até, porque assim, às vezes a gente tá escutando alguém, né? A gente tá escutando, não, alguém está escutando podcast e talvez tenha uma resistência em procurar essa ajuda psicoterapeuta. E essa minha paciente, ela falou que ela quis procurar Por causa do livro. por conta do livro, porque Olha aí, que legal. a terapeuta, ela ia contando um pouco da história com os pacientes e tudo mais. Ela falou que depois que ela leu o livro, ela quis ir fazer terapia. Então, de repente, Foi buscar ajuda. alguém tá Pronto. escutando podcast e tá pensando em buscar, e talvez ainda esteja meio resistente, ou, Então, né? pronto. A gente Show, você você vê manda pra esse nós. livro. É isso, né? Eu falei de autoajuda aqui, mas eu sou fã de livro de autoajuda, tá? Nunca li. Sem nada contra, mas nunca li. Eu gosto. Eu só me preocupo porque tem muita gente que acha que a autoajuda e a psicologia é a mesma coisa, né? Não é? Gente, eu sou muito chata. Não! Mas eu preciso colocar, porque Por não favor, é, não é, por não favor, é. coloque. É porque geralmente a gente vai na livraria também, tá lá, autoajuda e do lado psicologia. A psicologia. Aí alguma coisa grita dentro de mim, assim. Dá Quer pra- falar a diferença rapidamente? Quando a gente fala de autoajuda, a gente tá falando, às vezes, talvez de uma coisa mais senso comum e também meio que uma receita, assim, vai passando Algo- por todo entendi. mundo, assim, né? De forma bem ampla, geral. Tem aqueles livros lá, Levante e Venha Cedo, não sei o que, tudo mais. Aham, entendi. Talvez sirva pra alguém, mas quando a gente fala de uma psicoterapia, a gente tá falando realmente de uma coisa que tem uma teoria por trás, de um processo de acompanhamento Perfeito. singular, que é individual, né? Um profissional que se qualificou pra estar ali, Entendi. né? Acho que a autoajuda, ela vem de fora. O processo de escuta dentro da psicoterapia, ela vem de dentro. Entendi. né? Eu sou da Entendi. terapia, gente. Eu acho que todo mundo devia fazer, que o mundo ia ser Também melhor, acho, entendeu? concordo. Então, Eu esse também. negócio de autoajuda, eu não gosto. Então, Nube, obrigado. Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Viu como Nube. foi leve, né? Agora foi, né? Porque no começo, A gente vai Muito conversando. obrigada, e... Núbia. Fih, obrigado também por participar da bancada. Ai, me chame mais. Ele nunca me chama, gente. Não, Aqui, porque o ele programa não me é meu. chama. Viu? O que eu faço com essa pessoa? Tá precisando de terapia, viu, Kalel? Não, mas eu tô fazendo. O programa não é dele. Aí fala assim, ó, a cara da Nube, eu tô fazendo a cara que ela fez, tipo... Eu acho que a Núbia olhou assim. Tipo assim, não tá resolvendo. Não tá resolvendo. Ó, já. Ô, Núbia. Núbia, já faço contato.
Vai ter que fazer agora comigo. Gente, olha, gente, muito obrigado, Núbia. Obrigada a vocês, gente, Obrigada. pelo convite, pela Obrigado de oportunidade. vir. Pessoal, não deixa de seguir a gente aqui nas redes sociais. Estão todos aparecendo aí na tela também. Você quer deixar seu arroba, Núbia? Eu vou deixar o arroba do meu Instagram profissional. Ótimo. Ótimo. Deve Fala aí estar qual que é. embaixo em algum local, não sei onde. Vai estar Vai aqui, vai estar aparecer. aqui. Vai tá Aqui, em algum local. É arroba Freud no Insta. Freud? Freud. O Freud, pessoal fala tá. Freud, né? Se escreve Uhum. Freud, mas é Freud no Insta. Beleza, vai aparecer aqui o arroba dela também. Segue lá, segue também todas as nossas redes sociais. Não deixe de acompanhar o nosso podcast. Coloca aqui suas dúvidas, seus comentários, que a gente sempre responde. Indicação de tema também, a gente sempre tá de olho. E é isso, até a próxima. Valeu. É isso. Obrigada, Tchau, gente.